Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Carmen, da página Carmen Guzman, EVA, e vou passar agora a lista de materiais que vamos trabalhar. Então, vou usar cola instantânea, pode ser qualquer marca, palito de churrasco para riscar o EVA, tesoura, pincel chanfrado, número 16 da Condor 427, que vamos sombrear todo EVA, todo o material que vamos usar. Pincel filete número 6, pode ser também o número 4. Tinta acrylex, tinta fosca. Essa na cor marrom, essa aqui que eu gosto muito de sombrear o EVA é pele claro. Então, essa cerâmica clara. Tem ela também nos tamanhos menores, não é uma tinta cara. Essa aqui é dourada, de outra marca. E tem várias cores, vai depender da cor do EVA que você vai estar sombreando. Sempre um tom a mais que você vai usar na cor do EVA, a tinta. Pode também estar sombreando com giz pastel. Esse aqui, existe dois tipos, oleoso e seco. Esse aqui é giz pastel oleoso. Tem várias cores. Então, na folha de moldes que vocês vão imprimir, vocês imprimem e recortem a xerox. Então, na parte do cabelo de José, vocês vão colar, certo? Eu fiz assim porque senão ia ser vários moldes. Então, você cola, certo? E depois vocês recortam a parte da sandália 2 vezes. A túnica também eu fiz da mesma maneira. Vocês vão unir as duas partes, ok? Recortar. E fazer ela 2 vezes e colar ela no meio para ficar uma só. Então, vamos passar, recortar e passar para o EVA todo o molde. Então, vamos começar com a parte da cabeça, os 2 braços e os 2 pés. Então, para aproveitar o EVA, você vai no cantinho do EVA que você vai riscar o molde com o palito de churrasco. Não precisa muita força. Agora, vocês vão separar, depois que riscarem, separem, porque fica bem melhor para cortar. Eu vou cortar a parte da cabeça. Então, com a tesoura, você vai rodando, com a outra mão, você vai rodando o EVA, vai abrindo a tesoura, não vá até o final, porque senão picota, o seu corte não sai bom. Então, quando chega quase pertinho, você abre a tesoura novamente e vai, roda essa parte aí com a outra mão. E você vai fazer isso em tudo que você riscou. Você vai agora cortar. E vamos passar para o sombreado. Então, ficou assim, ó, a parte da cabeça, os 2 pés, os 2 braços, um do lado do outro, o mesmo molde, também da mão, os polegares para cima. Agora, vamos passar para a parte do sombreado. Já sombreei um braço, uma perna e vou ensinar vocês
Como fazer isso? Vamos precisar de cerâmica, tinta cerâmica clara, da Acrylex, tinta fosca, o pincel chanfrado número 16, da Condor 427. Vamos molhar o pincel para hidratar as cerdas antes de ir para a tinta. Então, você hidrata, molha o pincel na água, tira o excesso de água. Num guardanapo ou num paninho, você tira mais um pouco do excesso e com a pontinha do pincel, você vai para a tinta e com as cerdas todas na peça, você vai sombreando, sabendo que só a pontinha desse pincel é que tem tinta. Então, ele vai dar um efeito sombreado, como se fosse um degradê. As extremidades mais escuras e a parte de dentro mais clara. Então, quando acabar a tinta, que você vê que não tem mais tinta no pincel, você faz o processo novamente. Molha o pincel, tira o excesso de água e vai na tinta e vai para a peça. Sempre esticando essa tinta, faz esse detalhe na parte da orelha. Esticando bem a tinta, passando o pincel. Agora, vamos passar para a parte dos pés. Vou dar um zoom para vocês entenderem melhor. O outro lado. Esticando a tinta, você vai no movimento indo e voltando. Vai fazendo isso dos dois lados. A parte das mãos, o braço. Vai fazendo o detalhe dos dedos com a tinta. Separando. Vai novamente. Um pingo de tinta só na pontinha. Vai detalhando os dedos, fazendo os detalhes da palma da mão. Para que vocês compreendam melhor. Então, é necessário sombrear porque ele dá uma qualidade, o sombreado dá uma qualidade na peça. Não fica só o EVA. EVA por EVA, aquilo sem um toque de tinta. Eu gosto muito de sombrear todo o meu material. Você vai fazer isso nas duas mãos. A parte de dentro da palma da mão, o detalhe. E assim sombreamos todo o material que cortamos. Você vai fazer isso em todas as peças, o mesmo sombreado. Nas túnicas também. Vamos sombrear agora o cabelo de José. Eu vou usar a tinta marrom escura para sombrear esse tom marrom. Esse marrom claro do cabelo dele. Você pode estar usando qualquer tom de marrom ou mesmo preto. Eu vou usar esse aqui. Então, você agita a tinta.
Então, novamente, hidrata o pincel, tira o excesso de água. E com a pontinha do pincel, você vai começar a sombrear. Então, o tom marrom escuro, um EVA marrom claro, ele se sobressai. Então, sempre que você for sombrear, use sempre um tom a mais do que o EVA que você vai trabalhar. Vamos para a montagem do personagem. Vamos montar a parte A com a parte B, tanto de um lado como do outro. Então, vamos recortar, mantendo a linha pontilhada. E vai ficar assim, ó. Você vai passar cola nessa linha pontilhada, tanto de um lado como do outro. A parte de cima com a parte de baixo. Os dois lados, eu vou passar essa cola aqui, é uma cola Brascoplast, mas você pode estar passando cola branca, já que vai colar papel. Você vai unir a parte a parte 1 com a parte 2. Então, é o lado A com o lado B depois. Une as duas partes. Aqui passou um pouco, se passar no seu molde, você dá um cortezinho para deixar reto. Só passou um pouco. Então, quando você imprimir, se tiver passando, você dá esse cortezinho. Então, você vai unir a parte B também, a parte 1 com a parte 2. E agora, vai unir os dois lados, a parte A com a parte B. Vai passar cola nessa parte pontilhada. Então, você tem que manter essa parte pontilhada, porque isso aqui vai unir os moldes para que eles não fiquem menores e fiquem do tamanho certo. Passa a cola. E ficou assim. E você vai unir as duas, são 4 partes na realidade. Na parte da manga, você vai riscar 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro lado. Por quê? Porque a parte da túnica que vai ficar com a cabeça do personagem, ela é menor 2 centímetros na parte da manga. Para que você, quando colocar as outras túnicas, ela fique maior e não apareça essa parte inicial, a primeira túnica. Risca, não precisa cortar, só na hora que você for passar para o EVA, que vai ficar permanente com o personagem, é que você dobra e diminui. Então, vai ficar assim, ó. Essa parte menor, a primeira que vai ficar com o personagem, ela é menor 2 centímetros do que as outras túnicas. Ok? Então, você vai fazer o seguinte. A primeira com o personagem, e você vai cortar mais 2, 3, 4, 5, 6 túnicas. Usando o molde. Agora, vamos passar para a colagem
da cabeça. Então, vamos colar o cabelo ao corpo. Tem esses 2 cortes no molde que você vai cortar. Então, já estão todos sombreados. Então, você nessa parte do corte, você vai colocar justamente na medida da orelha do personagem. Você vai encaixar essa parte. Depois de encaixado, você vai pegar cola permanente para não sair da posição. Posicionou, agora é hora de fixar, para que não saia dessa posição. Então, você vai aos pouquinhos passando cola. Cola um lado, cola o outro lado. Para fixar. Um pouco de cola. Segura um pouco. Cola a parte das orelhas. Cola a outra orelha também. E assim você vai colando todo o cabelo do personagem. Cola esse lado também. Já que está colada a parte da frente, você vai levantar essa partezinha também da franja. A outra parte. Agora, vamos virar e colar a parte de trás. Levanta um pouco. Essa aqui deixa para colar no final. Levanta um pouco e cola essa parte, já que a parte da frente está colada, aí é mais fácil colar essa parte de trás. Colar. Agora, vamos fazer o nariz. Vocês vão pegar um quadrado de EVA pele, na mesma cor do rosto. Então, com a parte da mão, você vai circular o EVA e com a tesoura, na mesma posição, você vai cortar e fazer um círculo, que vai ser o nariz. Esse círculo mede 3 por 3, eu vou colocar na folha de moldes. Então, vamos bolear. Vamos precisar de esponja, um boleador. Esse é de metal, existem de plástico também. Uma chapinha. Então, você vai aquecer esse EVA. Se você não tiver boleador, você pode estar usando o próprio dedo, o polegar, para fazer isso. Agora, é bom a esponja que você vai afundar para que ele possa bolear. Então, ou com o material correto, ou com o polegar, você pode estar fazendo isso. Então, ele vai ficar assim, boleado. Você vai colar. Mas antes de colar, vamos colocar os olhos do personagem. Então, eu tô com essa parceria com a LT Art Deco. Eu vou colocar a descrição no vídeo sobre o tamanho desses adesivos de olhos. Também os adesivos de boca. Eu acho bem prático do que estar pintando, porque leva-se muito tempo pra gente pintar os olhos, a boca e sair corretamente. Então, são destacáveis. Ele vem com uma colinha atrás, mas mesmo assim eu gosto de colocar um pouco de cola permanente para fixar bem, para que ninguém consiga tirar esses olhos. Aí você vai posicionando.
para que não fique um mais alto do que o outro. Então, agora eu passo um pouco de cola. Se você não tiver muita habilidade, você pode estar colocando com a ponta do palito de churrasco essa cola, não vá diretamente. Posiciono. E também não coloque cola nas bordas, só na parte central. Espalhe com o bico, para que não fique muita cola, senão vai estragar todo o seu trabalho. Só um pouco de cola. Posicione para que fique certinho a posição dos olhos, na mesma altura. Agora podemos colar o nariz entre os dois olhos, na parte do meio. Passa um pouco de cola, espalhe com o bico. Tá colado. Agora vamos colocar o adesivo de boca também. É só destacar. Passar um pouco de cola, também passa um pouco de cola. Veja onde é que é a direção. Primeiro, passo a cola, espalho. Só um pouco na parte do meio. Posiciono. Pronto. Vou colocar um pouco de cor nas faces do rosto. Você pode estar usando blush ou sombra. Esse pincel que eu tô usando é um pincel Pituá, número 2, da Condor. Mas você pode estar espalhando o blush ou com seu pincel que vem no blush ou com um algodão mesmo. Esse aqui é um giz pastel seco. Só para dar uma cor ao personagem. Para ficar com uma cor sadia. Então, você vai passando bem. Cuidado para não passar demais. Espalhe bem. Na parte da sobrancelha, eu vou usar a tinta acrylex marrom com pincel filete número 6. Para fazer esses traços mais finos. Então, um pouquinho de tinta, você tira com o cabinho do pincel. Só um pingo mesmo. Você vai fazer pouca coisa. Então, com o cabo do pincel, você pega um pingo de água e vai misturar essa tinta para que ela fique um pouco aguada. Misturou, agora você vem com um pincel, hidrata primeiro o pincel. Tira o excesso de água rodando. E ali você vai descarregar um pouco para poder fazer essa sobrancelha. Porque se você for diretamente com a tinta, muitas vezes levamos muita tinta e os traços ficam muito grossos. Então, você vai, para que esse traço vai, como é um menino, a gente faz só a parte de baixo, não faz os cílios. Puxa um pouco para fazer o detalhe dos olhos. Vamos fazer isso do outro lado também, puxar a sobrancelha, fazer a parte de baixo. Descarrega o pincel para não ir com muita tinta para a parte do rosto. Por isso que é importante você colocar um pingo d'água nessa tinta aí, para que ela fique aguada, porque se você puxar a tinta com o pincel diretamente da tinta, ela vem grossa e não vai ficar legal. Então, é muito bom trabalhar com a tinta dessa forma.
misturado um pouco de água. Vamos fazer o detalhe da parte da orelha. Puxar um pouco também do outro lado. Na parte da boca, para dar uma profundidade, eu vou passar um pouco de tinta cerâmica. Aqui eu sombreei a parte pele com o pincel chanfrado. Você vai fazer o mesmo procedimento. Hidratar o pincel, tirar o excesso de água. Com a pontinha do pincel, você vai puxando. E vai fazendo isso em toda a volta do adesivo de boca. Com a ponta do pincel, você toca na tinta, tira o excesso, descarrega o excesso no EVA e vai passando, voltando, vai passando em toda a borda. Pronto, após a pintura, vamos passar para a túnica, para a parte do corpo. Eu já sombreei os dois lados. Essa parte da faixa está no molde. Esse molde onde tem a túnica servidão. Você vai cortar, passar para o EVA. Eu coloquei nessa cor aqui, mas você pode estar usando qualquer cor. Eu também já sombreei. E essa parte da gola vamos fazer da mesma forma que eu fiz nas laterais da manga. Usei tinta ocre, depois sombreei com a tinta verde, que é um tom acima desse verde que eu usei para a túnica. Então, você vai fazer o mesmo processo, vai molhar o pincel, vai hidratar o pincel e passar tinta de um lado e do outro. Você pode estar usando um pincel normal, eu vou estar usando esse pincel chanfrado, certo? Você vai para deixar assim, 2 centímetros com essa tinta. Depois que você passa, você vai sombrear essa parte que fica essa bordazinha onde você pintou na cor ocre. Então, da mesma forma, só com a pontinha do pincel, você vai colocar o pincel, passar do jeito que eu ensinei já a sombrear. Quando a tinta ficar difícil sair, você molha o pincel novamente. Pega um pouquinho de tinta e vai passando com as cerdas toda encostada no EVA. E vai ficar assim a parte da túnica de José. Agora, vamos para a parte dos pés. Eu já colei a sandália. Essa sandália está na folha de moldes. Você corta e vira o outro lado para riscar e fazer as duas sandálias. Então, posiciona. Vamos passar a cola. Já sombreei essa. Passar a cola instantânea. Posiciona, cola. Agora, vamos passar para o sombreado. Depois de colado, eu vou usar a tinta cerâmica clara, pois ela tem também cerâmica escura. Ela vem 2 tons. Você vai sombrear do jeito que eu já passei para vocês. Separar a parte do solado. Então, você vai reto com o pincel, separando a parte do solado com as riatas.
Vai hidratando o pincel, tirando excesso de água, indo pra tinta. Só com a pontinha do pincel é que você toca na tinta. Vai indo e voltando, esticando toda essa tinta em toda a parte da sandália. Separando bem a parte das riatas. Com a própria tinta, vamos fazer um risquinho com a ponta do pincel. É só um detalhe da sandália. Vou dar um zoom para que vocês vejam melhor. Então, é muito bom, gente, fazer esse sombreado, usar tinta nos recursos, porque ficam outra coisa. Sempre usem tinta, ou mesmo o giz pastel. Agora, vamos à parte da montagem. Já sombreamos todas as peças. Essa parte do pescoço vai estar na folha de moldes. Vamos na parte da colagem agora. Vamos começar com o pescoço. Levanta a parte de cima, por isso que não colamos naquela hora. Que vamos colar agora. Levanta a parte do queixo. Vai passar a cola embaixo para poder colar a parte do pescoço. Passa a cola instantânea. Espalha, cuidado para não passar muita cola, para não transbordar. A parte lateral do pescoço, que vai colar na parte do cabelo, o outro lado. Posiciona a túnica. Vamos colar também essa parte do rosto. As bochechas, tanto de um lado como do outro. Depois você vai passar um EVA preto, vai colar um EVA preto atrás, para que essa parte desse recurso fique bem durinho, porque vamos colocar uma riata, que ela vai ficar no pescoço. Em volta do pescoço. No outro vídeo eu vou mostrar para vocês ele depois com EVA preto atrás e com a riata. Cola a parte do pescoço, a roupa, a parte do braço você mede 4 dedos, que é a distância entre a parte da manga e a mão. Vai fazer isso do outro lado também, vai colar os dois lados. Agora, vamos colar a parte dos pés. Posiciona direitinho, passa a cola. E assim, vamos aguardar o outro vídeo das túnicas.